tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro. Obrigado você que esses dias começou a me acompanhar neste canal Sopro de Esperança. Todos os novos inscritos neste canal, sejam todos bem-vindos. Divulguem, façamos crescer esta família daqueles que buscam rezar a partir do silêncio, neste sopro de esperança que é este canal. Comece mais uma vez o seu dia reverberando esta presença amorosa do Altíssimo. Deus que vem ao nosso encontro, Deus que se revela em nós por meio da nossa respiração, a respiração consciente. Busque acolher esta respiração. Coloque sua atenção neste gesto sagrado e vital. Respirar é acolher Deus. Respirar e expirar é você disseminar esta presença de Deus no mundo. Por isso, inspire acolhendo Deus e solte este ar, expire, anunciando esta energia que sai de ti. Aqui está a beleza da dinâmica do respirar consciente. Valorize a sua respiração. Não deixe para valorizar somente quando estiver doente dos pulmões e não poder respirar ou respirar com dificuldade. Valorize agora, acolha este gesto sagrado. Muitas vezes nós dizemos que não olhamos, não prestamos atenção a este gesto, a esta respiração, porque achamos algo banal, simples demais. É do simples que Deus faz o belo. A plenitude, a beleza de Deus nasce na simplicidade. Por isso, respire e acolha a presença de Deus. Amados e amadas, celebramos o primeiro domingo da Quaresma, este tempo bonito que a Igreja nos oferece, para vivermos intensamente esta graça que Ele nos disponibiliza. Desde quarta-feira passada, quarta-feira de cinzas, nós já vemos meditando neste caminho quaresmal que a Igreja nos oferece, e a liturgia da palavra já nos coloca neste clima. A leitura primeira deste domingo, o Gênesis capítulo 9, de 8 ao 15, nos fala de acontecimentos naturais, celestes, onde nos fala da aliança de Deus. A primeira aliança que faz Deus não é somente com a humanidade. Esta aliança Deus também faz com todos os seres vivos. Por isso aqui diz o texto: estabeleço convosco minha aliança. E nesta primeira aliança, os aliados, assim chamando aqueles que Deus se une, se afasta de Deus. E como punição para esses que se afastam de Deus, eles interpretam o dilúvio, que era uma ideia muito presente no Antigo Testamento, que Deus enviou um acontecimento natural para punir aqueles que pecaram se afastando de Deus. Para puni-los, Deus então envia esse dilúvio. Esta era a mentalidade egípcia e também a mentalidade do povo na Antiga Aliança. E aí então vem Deus e diz: agora não terá mais esta punição. Deus não fará mais nenhum mal convosco. Estabeleço convosco agora minha aliança, nunca mais nenhuma criatura será exterminada pela água do dilúvio. E não haverá mais dilúvio,
para devastar a terra. Percebamos aqui que o intuito do autor é mostrar que o pecado que a humanidade foi tomado não é capaz de eliminar a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus se sobressai ao pecado da humanidade. E esta misericórdia ela vem resgatar a humanidade para o colo amoroso de Deus. É isso que esta leitura vem então nos dizer. Ponho o meu arco nas nuvens como sinal de aliança entre mim e a terra. Ou seja, existe esta externalização do amor de Deus. E o povo da antiga aliança viam esses sinais naturais, cosmológicos, como manifestação de Deus ao homem, à humanidade. E aqui mostra este arco que representa a aliança de Deus conosco, com a humanidade. Resumindo, esta leitura de mostrar que o pecado não elimina, não afasta de nós a misericórdia, o amor de Deus. Pelo contrário, o amor de Deus vem com força para fazer com que o pecado não nos consuma, não nos devore, mas que nós sejamos salvos, não pelo pecado, mas pela misericórdia, a aliança que faz Deus com cada um de nós. Meditemos o que nos fala o texto do Evangelho de hoje. Marcos, capítulo 1, versículos 12 ao 15, que diz: Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e credes do Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, Jesus vem mais uma vez nos apresentar, nos reforçar para prosseguirmos esse caminho que a Quaresma nos aponta. O evangelista Marcos tem algumas diferenças dos outros sinóticos, Mateus e Lucas. Marcos, por exemplo, neste evangelho que nós meditamos, ele não detalha as tentações que Jesus enfrentou, como faz Mateus, por exemplo. Marcos não tem essa preocupação. Assim como também Marcos, diferente de Mateus e Lucas, Marcos não nos apresenta o Jesus que vence Satanás. Lá em Mateus, por exemplo, e Lucas, Jesus ele enfrenta Satanás no fim dos 40 dias, depois de ter jejuado. Aí ali aparece Satanás, Jesus o enfrenta e vence. Aqui, Jesus ele é tentado em todo o período que estava no deserto. Todo o período, o Evangelho aqui descreve que Jesus foi tentado. Terceira e última diferença que Marcos nos apresenta dos outros sinóticos é que aqui, neste Evangelho, Jesus sequer jejua. O Evangelho não dá nenhuma brecha de que Jesus estava jejuando. Não descreve nada disto, porque essa não é a preocupação de Marcos. Qual é a preocupação de Marcos? É nos apresentar um Jesus que se apresenta como o novo Adão. O novo Adão. E vamos ver aonde que está isso no texto. Vamos ler por parte. A primeira parte do texto mostra Jesus que é levado para o deserto.
E ali Jesus ele ficou no deserto durante 40 dias e foi tentado por Satanás. Portanto, durante o tempo que ali esteve, ele foi tentado por Satanás. Isso mostra o deserto como um lugar perigoso das tentações, mas também como lugar da resistência. O deserto também é apresentado como lugar da fidelidade. Se lá tem Satanás como tentador, lá tem alguém que resiste a Satanás. Lá tem alguém que diz não às ordens de Satanás. Portanto, o deserto é um lugar das tentações, sim, mas também é um lugar desta provação e o lugar da resistência e da fidelidade a Deus. A segunda parte do texto nos mostra justamente este Jesus que fica ali, vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. E aqui está o que eu falava anteriormente, que Marcos tem a preocupação de apresentar Jesus como novo Adão. A leitura primeira falava daquela realidade criacional, daquele Deus que estabelece aliança com seu povo, daquele Deus que não mais quer ver seu povo sofrer, perecer. Aqui, lá na primeira criação, Adão, ele se deixa ser levado por Satanás, pelas forças do pecado. Aqui, o novo Adão resiste. Por isso aqui mostra esse novo cenário, o novo jardim do Éden. Por isso apresenta os animais que serviam os anjos de Deus que ali se encontram. Portanto, Jesus está ali, neste novo jardim do Éden, mas com a diferença que aqui, este que é o protagonista deste lugar, resistirá e vencerá as ordens do mal. Terceira e última parte do texto, Jesus agora começa a sua missão. Após notícia de que João Batista fora preso, Jesus agora desce, vai começar o seu ministério e certamente fortalecido, porque já venceu as ordens de Satanás. E aqui, Jesus então desce com esse propósito, vai para a missão com este propósito, em apresentar ao povo: o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo. É agora o tempo de anunciar, o tempo de acolher Jesus não se espera mais. É agora o tempo da graça, o Kairos. É agora que nós precisamos testemunhar, que nós precisamos anunciar esta presença de Deus. Jesus vai fazer com que o projeto do Pai fosse concretizado, realizado naquela missão que ele se coloca a fazer. Por isso o tempo se completou, o reino de Deus está próximo. E termina dizendo Jesus, aquilo que a Quaresma nos propõe: convertei-vos e credes no Evangelho. Aquilo que quarta-feira de cinzas nós repetíamos: convertei-vos e credes no Evangelho. E é desta forma, caríssimos irmãos e irmãs, que a Igreja quer que nós sejamos verdadeiramente anunciadores desta boa notícia, anunciadores deste amor que Jesus revela ao manter a sua fidelidade ao Pai. Convertei-vos e crede no Evangelho é o que vai nos acompanhar, o mantra que nos acompanha ao longo destes 40 dias. Vivamos com alegria este tempo que a Igreja nos apresenta. São Pedro termina em sua primeira carta mostrando que Jesus veio com sua morte, morre uma vez por todas, e o seu Espírito é também levado a salvar aqueles que antes de Jesus já haviam morrido e haviam experimentado o pecado. A estes também a misericórdia de Deus alcança.
a estes também o amor de Deus vai alcançar e salvar estas pessoas. Por isso, o Espírito de Deus vai a estas pessoas. E assim, aquilo que acontece na Arca da Aliança, que as pessoas perecem, e ali também se salva algumas pessoas, poucas pessoas, se salvas pela água, agora também nós somos salvos pela água, a água do batismo. Ou seja, no batismo a nossa fé assim reza, nós morremos ao ser imergido na água e nascemos ao emergir desta água. Ou seja, ali no batismo acontece essa experiência de morte e vida em plenitude agora, porque nascemos em Deus. Assim já dizia o credo antigo da igreja, que aqueles que morreram antes da encarnação do Verbo, eis que estes também foram alcançados pela misericórdia e pelo amor de Deus. Vivamos esta primeira semana da Quaresma, revestido da graça, nessa esperança e nessa busca insistente de vivermos a fidelidade a Deus. Te convido, se você está me assistindo antes de 7 da manhã deste domingo, agora a partir deste domingo, primeiro domingo da Quaresma, me acompanhe neste canal Sopro de Esperança. Procure todo domingo, 7 da manhã, e eu estarei transmitindo para você a missa que eu celebro aqui na nossa Igreja Matriz de São José, na paróquia que agora estou atuando como pároco. Então, assista a missa todos os domingos comigo, às 7 da manhã, neste canal Sopro de Esperança, e será um prazer ter a sua companhia nesta celebração dominical. Tá bom? Que Deus possa te abençoar. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar este conteúdo, pedir outras pessoas que se inscrevam no canal Sopro de Esperança e deixe sempre seu like, que assim o canal divulga para mais pessoas este conteúdo. Te aguardo na celebração deste domingo, às 7 da manhã. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.